A gente tem que fazer o que é correto fazer. O equilíbrio, não o que que eu não tive. Porque se eu fizer o que eu não tive, eu vou dar demais o que a criança e o adolescente não precisa. Que é o que eu falei. E aí eu vou falar uma palavrinha que foi essa geração que inventou e que trouxe para o mercado de trabalho e trouxe para as nossas vidas, que você vai identificar, que você aprendeu também por há pouco tempo, que é o feedback. O feedback. Por quê? Porque é uma geração que pede validação o tempo todo. Quer ser validada, sabe? Porque quer entender se tá fazendo bem. Por quê? Porque entende-se que os pais fizeram esse movimento, assim, de tudo falar, não, você pode tudo. Você pode tudo, você é especial. Só que no mundo real, a gente não é tão especial assim, a gente precisa se esforçar, a gente precisa ter vamos dizer assim, um retorno disso. Então, dentro disso, essa geração, ela é considerada Peter Pan, porque ela entende que pra que eu vou ser adulto se a minha casa e tá tão aconchegante ainda ser adolescente? E aí, inclusive, foi a geração que aumentou a idade que a OMS hoje coloca como adolescência, por exemplo. Antes era até os 15, agora é até os 22, né? Mentira. Ai, não tá aumentando cada vez mais. Olha a adolescência isso. No sentido vamos dizer assim, da geração, de como se comporta, de como pensa. De maturidade. Exatamente, na maturidade. Meu Deus do céu. A Y teve a gente, né? A nossa geração teve essa característica de ter uma insatisfação real. A gente vai falar que tem coisas boas de todas, né? E esse que é o ponto. Igual você tinha comentado, pastora. Desde a época de Jesus, os pais falavam, na minha época, na minha geração, tudo foi melhor. Porque na sua visão de mundo, tudo foi melhor mesmo. Agora, em relação à visão de mundo do seu filho, talvez o melhor é diferente do seu melhor. É o que a gente está tentando colocar aqui. Igual você falou, como que eu vou aprender a olhar o outro com o mesmo olhar que eu queria que tivessem olhado para mim antes? Porque essa é uma geração insatisfeita e ela teve, sim, consequências da geração dos avós, passou para os pais e aí veio uma consequência na outra geração também. Pastora, você acha que o fato dos nossos avós, talvez, né? Não todos também, né? Os nossos bisavós ter passado toda essa experiência de forma muito pesada para as futuras gerações, você acha que é por isso que chegou nessa geração, que é a geração Y, né? Isso. Que são a nossa, e a gente ficou com essa mentalidade de não ser tão pesado para a futura geração? Isso. Você acha que foi isso? Eu acho que tem a ver com, assim, quando a X foi tratada com uma forma mais rígida, era uma educação muito mais rígida, então, quando a gente fala, você não tem o direito de falar. Então, a geração X, ela entendeu que ela não podia falar porque os pais eram muito rígidos. Porque eles tinham traumas que traziam para eles, assim, eu preciso trabalhar para viver e eu não tenho tempo para conversa, não tenho tempo para nada além de trabalhar e sobreviver. E essa outra geração já teve uma sensação assim, com os meus filhos, eu vou fazer diferente. Só que, isso é importante dizer, pastora, a gente não tem que focar no que os nossos pais não fizeram, agora eu vou fazer para o meu filho. A gente tem que fazer o que é correto fazer. O equilíbrio, não o que eu não tive. Porque se eu fizer o que eu não tive, eu vou dar demais o que a criança e o adolescente não precisa. Que é o que eu falei. Muita fala, não, você pode, não, eu vou deixar eles aqui dentro dessa, vamos dizer assim, dessa redoma para eles não sofrerem o que eu sofri. E aí o que acontece? Eles não têm uma sensação de propósito, de esforço. Por quê? Porque fazem tudo pra mim. Então, pra que eu vou fazer? Eu não sei nem por que eu tô aqui. Então, esse é o ponto. Eu me sinto insatisfeito porque, como tá tudo feito pra mim, eu não preciso aprender a fazer e sentir aquele prazer de quando você faz um trabalho bem feito. Sabe, quando você estuda pra ser tal coisa, você entende que você conseguiu algo com o seu próprio esforço. Quando eu tenho pais que fazem tudo por mim, eu não sinto que eu consigo fazer nada. Eu sinto que tudo é feito por mim e eu não tenho, de fato, uma estrutura, ou eu não tenho, de fato, vamos dizer assim, uma qualidade real. Quando a gente entra ali na adolescência e na juventude, a gente começa a se questionar. A gente começa a entender quem nós somos sem nossos pais. E aí essa geração percebeu, eu não sou ninguém sem os meus pais. E por isso que a gente fala da síndrome do Peter Pan. Por quê? Porque fizeram tudo pra mim. Então, eu não sei, eu tinha amigos que não sabiam
não sabiam tirar, vamos dizer assim, nota, não é nota, meu Deus, ir no banco na época, né, hoje é tudo digital, mas ir no banco na nossa época, você tinha que ir lá no caixa, você tinha que retirar o dinheiro, né, a maioria dos meus amigos eram os pais que faziam todo esse movimento, mesmo a gente tendo 20, 21 anos, faziam por eles, né, ou precisava conversar com o chefe, não, eu vou pedir para minha mãe conversar com o meu chefe, porque eu não sei se ele vai entender, e aí tudo isso foi trazendo um olhar para o mercado de trabalho para essa geração, de uma geração que eles precisariam fazer uma mudança para poder não ter tanta rotatividade. E isso se seguiu na Z, que daí é o que a gente vai falar agora, né? Que é dos nascidos em... Você sabe que você falou algo que é muito forte, né? Aconteceu um fato aqui na igreja de um pai que adoeceu e o filho precisava ir no banco para esse pai. E o filho entrou em conflito, porque ele nunca tinha entrado no banco. E era para resolver algo simples. Ele ligou para o pastor Jefferson e falou, pastor, eu confesso que eu não sei como fazer. Aí o Jefferson foi orientando ele, né? E isso é muito forte, né? Sabe o que eu vejo, Camila? É uma coisa assim que eu até, quando a gente atende muitas pessoas, né? Você é psicóloga, a gente percebe assim que muitas mães ou pais, eles passam isso pra frente, essa superproteção, e não é nem por maldade, né? A gente sabe que não é por maldade. A gente sabe que existe às vezes uma ferida no coração desse pai, dessa mãe, ou às vezes ele foi abandonado, ou se sentiu abandonado, ou tantas outras coisas. E hoje a forma dele fazer diferente, ele acha que é o certo. E às vezes por falta de buscar conhecimento, acha que é certo, acaba fazendo errado, e depois ele olha o resultado do errado, aí se culpa e vira aquela bola de neve, né? Essa é a verdade, né? Aquele ciclo terrível, né? Então eu acredito que hoje o que você está trazendo aqui para o pessoal que está ligado com a gente está sendo muito poderoso, porque eu tenho certeza que hoje esses pais vão olhar as coisas de forma diferente, né? Não tenho dúvida disso.